pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. Estamos de volta hoje para dar início aos nossos estudos sobre ângulos. E nessa primeira aula nós vamos falar de definição, dos tipos de ângulo e também das medidas e como utilizar o transferidor. Eu já começo fazendo uma perguntinha para você, hein? Qual desses dois ângulos é maior? O azul ou o vermelho? O azul? Opa! Então essa aula é para você mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo e ajudar esse projeto a crescer e a continuar, beleza? Eu conto com você. Bora lá! Muito bem, pessoal. Para início de conversa, nós vamos definir o que é um ângulo. Observe aí esse ponto O. A partir dele eu vou construir uma semi-reta que vai passar pelo ponto A e também uma semi-reta que vai passar pelo ponto B. Observe que essas duas semi-retas têm ali a mesma origem, certo? E aí essa região que fica delimitada por essas duas semi-retas é a que nós chamamos então de ângulo. Mas em geral a gente acaba não pintando toda a região, né? A gente faz uma representaçãozinha, como uma curvinha que você tá vendo aí, beleza? Então vamos lá. O que vai ser o ângulo? O ângulo é a região entre duas semi-retas que partem de uma mesma origem. Nesse caso aqui é o nosso ponto O, beleza? Para simplificar um pouco, a gente pode dizer então que o ângulo é uma abertura, certo? É a abertura proporcionada aí por essas duas semi-retas, coisa linda. E aí a gente tem alguns componentes nesses ângulos, né? O O nós chamamos de vértice. A semi-reta OA nós chamamos de lado e a semi-reta OB nós também chamamos de lado. E aí para denotar o ângulo nós escrevemos aqui A, O com chapéuzinho, C. O chapéuzinho vai sempre no vértice. O vértice está sempre no meio, certo? Então temos aí o ângulo AOC. Aí você pode pensar, não, mas isso aí não tem nada com a minha vida, eu não uso isso para nada. Bom, presta atenção em coisas simples que eu vou dizer para vocês aqui. Nós temos a tesoura, que tem uma abertura ali. Nós temos os ponteiros de um relógio. Nós temos também a inclinação do avião quando está decolando ou pousando, né? Nós temos ali a inclinação da Torre de Pisa, famosíssima. E também o ângulo de abertura de uma porta, certo? E muitos outros exemplos. Então, ângulo está muito presente na nossa vida, beleza? Então tá, né? Mas e aí, como é que a gente vai medir um trem desse? Coisa linda! Aqui no ensino fundamental, que é o público-alvo dessa aula, nós costumamos utilizar a medida em grau. Então observe esse ângulo aí, ó. Ele vai ser para nós uma referência. Nós dizemos que esse ângulo aí, ele tem uma medida de 360 graus. Então nós chamamos ele de volta completa. Então beleza, uma volta completa tem 360 graus. Agora vamos descobrindo as demais medidas. Se eu tenho ali, ó, meia volta, quantos graus eu vou ter? Bom, é só calcular a metade de 360, né? No caso, 180. Muito bem. Esse ângulo tem um nome especial, nós chamamos ele de ângulo raso. Beleza. E agora se eu pegar a metade da metade, tipo esse aqui, metade de 180, 90 graus, né? Coisa linda. Esse ângulo aqui, ele é especialíssimo. Nós chamamos ele de ângulo reto. Ele é tão especial que ele tem uma representação especial aqui, reparou? A gente não faz uma curvinha para representar ele. A gente faz um quadradinho com um pontinho no meio. Então toda vez que você vê essa representação aí, você já sabe. Se trata de um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto. Vamos dar uma ajeitada aqui, vamos dar uma agrupada nesses ângulos para abrir um pouco mais de espaço. Olha só, agora nós vamos usar como referência o ângulo reto e também o ângulo raso para a gente definir outros dois tipos de ângulo que são muito importantes. Se liga no esquema aqui, olha só, vou fazer um novo ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo AOS. Repara aí que esse ângulo ele é maior que zero e ele é menor que 90 graus, certo? Ele é menor que o ângulo reto. E aí a gente diz que esse tipo de ângulo que está entre 0 e 90 graus é um ângulo agudo, certo? Lembra agulha, tipo espeta, entendeu? Coisa linda. E aí, repare nesse outro ângulo aqui, ó, o AOF. Ele é maior que o ângulo reto, certo? Mas ele é menor que o ângulo raso. Então ele está ali entre 90 e 180 graus. Então nós dizemos que esse ângulo AOF é um ângulo obtuso.
Beleza, já aprendemos o que é um ângulo, já aprendemos os tipos de ângulo e a unidade de medida. Agora nós vamos falar de como medir. E existe um instrumento de medida, a gente chama ele de transferidor. Tá aí na sua tela para você dar uma olhada. Esse aí é um dos tipos de transferidor que existe, tá bom? Coisa linda. Nele nós temos aqui, ó, embaixo o que chamamos de linha de fé ou linha de medida. E também temos aqui no meio um pontinho que vai ser muito importante, que a gente chama de centro. Repare também que nós temos dois tipos de graduação de ângulos aí. Nós temos no sentido horário, sentido do relógio, onde a gente começa no zero ali e chega até o 180, e a gente tem no sentido anti-horário, que está mais por dentro ali, né? Que é o sentido contra o relógio, que começa do zero e também termina no 180. Vamos utilizar esse trem aqui, vamos ver como é que funciona. Coloquei aqui para vocês, ó, o ângulo AOB. Nós queremos determinar a medida desse ângulo AOB. E nós podemos escrever assim, ó, o M entre parênteses, o ângulo AOB. Então essa aí é a medida de AOB, beleza? É o jeito da gente escrever, representar. Não se preocupa que não tem nada demais. Coisa linda. Vamos posicionar aqui o nosso transferidor. Olha lá. O que aconteceu, hein? Eu coloquei o meu centro no vértice do ângulo e também coloquei a linha de fé, ou a linha de medida, em um dos lados do meu ângulo, certo? Beleza, agora é só medir. Agora, que medida que eu vou utilizar? A de fora ou a de dentro? Aqui começa do zero ou aqui começa do 180? Aqui começa do zero, né? Beleza, então vamos lá. Começando do zero, nós vamos chegar ali ao 40, ou seja, a medida desse ângulo aqui é 40 graus. Beleza? Mais um exemplinho aqui, ó. O ângulo MON. Vamos procurar a medida dele. Nós vamos encaixar aqui o transferidor, beleza? Olha lá. Observe aí que o transferidor ficou inclinadinho, né? Isso por quê? Porque eu tenho que posicionar o centro no vértice do ângulo e também a linha de fé tem que estar sobre um dos lados, beleza? Então eu coloquei nesse lado que você está vendo aí. Observe que a semirreta ON, ela está um pouquinho curta, né? Ela não está chegando lá no fim. Então, o que a gente pode fazer quando acontece uma situação dessa? Dá uma esticadinha aqui, beleza? Agora sim, chegou lá. Coisa linda! Agora nós estamos medindo no sentido anti-horário. É o contrário daquela hora, né? Então, nós vamos pegar ali a medida de dentro, que é o zero, ou a de fora, que é o 180? A de dentro, né? Porque nós estamos no sentido anti-horário. Então, começando do zero, e nós sempre começaremos do zero, nós vamos chegar lá do outro lado até o 120, né? Coisa linda. Então, nós dizemos que a medida desse ângulo aí é de 120 graus. E aí, ele é um ângulo agudo ou obtuso? Obtuso, né? Coisa linda. Vamos voltar então ao problema inicial agora. E aí, qual desses ângulos é maior? Ainda tá achando que é o azul? Bom, vamos ver aqui. Vamos encaixar aqui os nossos transferidores. O primeiro deles, coisa linda, coloquei ali. O segundo deles, coisa linda, coloquei aqui. O que aconteceu? Olha só, os ângulos possuem a mesma medida. Isso por quê, professor? Acontece que quando a gente vai representar um ângulo, não importa o tamanho dessa representação, mas a abertura entre as semirretas, beleza? E no caso, embora o desenho azul esteja um pouco maior, a abertura é a mesma do desenho rosa, beleza? Olha só, vou até mostrar para vocês que eles se encaixam aqui perfeitamente, certo? Um sobre o outro. Na verdade, aí nós temos realmente o mesmo ângulo. Então se liga, hein? Pensa comigo, quantos graus tem essa volta completa aí? 360, né? É o mesmo que essa também, não importa o tamanho da volta. Todas elas formam um ângulo de 360 graus, beleza? Coisa linda, pessoal! Espero que vocês tenham entendido, hein? Não vai embora sem deixar seu like, que é super importante. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!